Desde Jitinha eu amo ler e escrever. Quando me mudei de estado, as caixas mais pesadas e preciosas que chegaram comigo continham meus livros favoritos e minhas pedras. Eram caixas bem pesadas. Sempre que por algum motivo eu perco o hábito de ler, eu sinto muita falta. É uma forma de saudades, com certeza. Saudades das muitas vidas, lugares, tempo. Eu me sinto mais inteligente quando leio. Eu me sinto cada vez mais empática. Eu me sinto flutuante. E mesmo assim mais centrada, com pés mais firmes na realidade. Eu me sinto mais elástica, que me cabem mais emoções porque vivi mais vidas. Quando Daniele Andrade e Fabiana Marques me convidaram para ilustrar o Inventário Vermelho, você consegue imaginar a alegria que eu senti? Que sonho, eu pensei. Que sonho. Confesso que, quando eu conheci o projeto, eu fiquei um pouco receosa. Mulheres escrevem cartas, contando suas histórias e as violências que viveram. E contadoras de histórias lhe respondem com contos de tradição oral. Eu me perguntava, será que eu estou preparada para fazer parte desse projeto? Será? Não era uma dúvida em relação à minha arte ou prazos. Era uma luz vermelha que brilhava a partir do centro do meu coração. Eu tenho medo, pensei. Eu tenho medo. Medo de ler as histórias e lembrar minhas próprias feridas. Tenho medo de não lembrar como esquecê-las. Eu tenho medo de não ser justa com estas mulheres e lhes entregar só a minha dor em troca da delas. Tantas coisas. Eu decidi que aceitaria, porque a vida me trouxe este presente e por mais que eu não me sentisse digna dele ainda, era um presente muito, muito bonito. Quando eu li a primeira carta com a história de uma mulher, eu chorei tanto. Por essa mana, por mim, por todas nós. Pelas meninas. Que raiva que me dá desse mundo escroto. Tem uma coisa que uma mana me ensinou. Ela disse: na rua, quando você não se sentir segura ao andar só, mantenha entre seus dedos as chaves. Feche o punho nelas, tipo um soco inglês. E eu lembrei disso e senti que era isso. Que esse livro poderia ser esse soco, essa resistência, essa sensação de proteger-se no mundo. Eu me sinto assim quando eu saio de casa. Toda vez que eu saio só na rua, pode ter certeza que eu estou preparada para matar ou morrer. Por mais que eu ria, me distraia, vá daqui até ali, eu estou plenamente consciente disso o tempo inteiro. Então, a primeira versão da capa era meio assim, agressiva. Quando eu apresentei essa capa, Fabiana e Bianca, a Bia estava fazendo as redes sociais do inventário. Elas duas curtiram bastante. A Dani sentiu que talvez não fosse isso, mas não me falou ainda nada. E foi então que chegou a carta de uma contadora de histórias, a primeira carta. A gente se juntou, comeu um bolinho, um bolo de banana que eu até hoje quero copiar a receita. Fabi, me ajuda. E lemos a carta de Sony. É um conto muito forte, muito bonito do povo Makuxi.
E com as palavras de Sônia, a gente teve certeza que precisávamos retratar mais do que seria o inventário. Seria fogo, seria um lugar de cirandar, seria um lugar de contar as histórias e não apenas rememorar mágoas, mas um lugar de cura. Então eu comecei a trabalhar em outra abordagem. Eu anotei essas palavras no dia do bolinho com café, com afeto. Que eu saiba pousar nesta liberdade das carpideiras, receber esta planta. E é demais, é muita coisa. Conforme eu fui recebendo as cartas, eu percebi que eu não poderia lidar com esses textos como se eles fossem qualquer texto. Precisaria de rituais, precisaria de muita força e eu precisaria realmente ouvir o que eu estava sentindo para ilustrar esses textos. Precisava me curar a cada carta que eu lia e eu precisava realmente acolher cada uma dessas cartas, escrever sobre o que eu estava sentindo e seguir ilustrando o que a gente tem hoje. A aquarela é algo mágico para mim, talvez porque a gente trabalha com água, né? Quando a gente vai pintar aquarelas. E as lágrimas, o suor, a natureza é pura água. As palavras também foram elementos muito importantes, os livros que me acompanharam. E as cartas, assim como as minhas próprias anotações, serviram de inspiração para a estética manuscrita que hoje tem no inventário. A minha letra e a letra de diversas das autoras se misturam às aquarelas, a caneta Bic, as ilustrações digitais, aos recortes, aos pedaços de folha. E cada um desses rituais para criar essas ilustrações tornou cada uma delas muito especial e forte para mim. Os pedaços verdadeiros que estão por todo o inventário, seja nas histórias, seja nos contos, seja na memória das autoras, até a descrição do lugar de onde elas escrevem as cartas. Está conectado com essa vontade de criar algo único, todas nós.
Olá! Oi, hoje eu tô separando as cartas. Foram escaneadas todas as cartas que foram aquareladas. E aí cada autora, cada contadora de história vai ter a sua própria carta. E as cartas vão ter esse símbolozinho aqui, do lado daqui para a carta que vai, e do lado daqui para a carta resposta. Essa é a carta de Cecília e essa é a carta de Alice. Alice responde a carta de Cecília. Isso talvez funcione. É uma grande honra ter participado desse projeto com tantas mulheres incríveis, com tantas parceiras e ter hoje em mãos uma cópia do Inventário Vermelho é algo indescritível, assim, de poder ler essas histórias muitas e muitas vezes, de me reencontrar novamente nas histórias dessas mulheres e chorar novamente as minhas próprias histórias. É um presente muito grande e eu espero que muitas mulheres tenham acesso a esse livro. Se você quiser presentear uma mana, eu acho que esse é um presente incrível, porque nós todas, com certeza, lidamos com um mundo muito cruel. E esse livro é muito especial por trazer tantas de nós, por trazer tanta cura, por trazer tantas dores, por cirandar, por acalantar. É realmente um pouco inexplicável, não sei se eu consigo descrever, mas espero que vocês gostem. Inventário Vermelho é uma troca de correspondências entre 27 mulheres artistas, educadoras, contadoras de histórias, dispostas a curar histórias reais de violência de gênero com os contos de tradição oral. Um livro para lançar luz sobre histórias brutais que foram jogadas para baixo dos tapetes das casas de família, onde infelizmente ainda acontecem mais de 60% dos crimes contra as mulheres. Mas também um livro sonhado para celebrar a arte, o desejo e a necessidade de narrar nesses tempos pandêmicos. Perguntar a uma narradora que histórias ela contaria para curar mulheres em situação de violência é uma forma de dizer que a resposta para esta pergunta não é individual, mas pertence à humanidade e precisa ser sonhada por todas as pessoas, e que os contos tradicionais e seus saberes ancestrais podem nos ajudar a transformar esta realidade. Um viva a todas as mulheres e suas histórias. Sensibilíssima, responsabilíssima, conectadíssima. Então eu quero, agradecer todas nós por ter nos juntado nessa missão.